Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez com você aqui no nosso canal Exata em Dobro, pessoal. Mais conteúdos de física, mais conteúdos de matemática para você que está aí se preparando para o cursinho, para o Enem, né? Ou está fazendo o cursinho, se preparando para o Enem, está fazendo ensino médio, né? Está até mesmo preparando para o concurso público, né? Então se liga aqui no nosso canal. Eu sou o professor Carlos Salles. Vem comigo que hoje nós temos mais aula. A aula hoje é de função, gente. Continuando, segunda aula desse tema. Função, noção de função por meio de conjuntos. Estamos ainda lançando as bases para esse conteúdo, tá? É importante que, se você não assistiu a primeira aula, assista. Vai ser importantíssimo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dá o seu like, aciona o sininho e você vai ter os conteúdos aí, você estará notificado quando os conteúdos novos chegarem, ok? Muito bem, na aula anterior a gente começou a falar sobre isso, a gente falou um pouco dessa noção intuitiva que a gente tem de função, né, pessoal? Aqui eu dei um exemplo aqui, clássico esse exemplo, né? Se você tem um triângulo aqui, ó, vamos considerar um triângulo equilátero. E o lado desse triângulo, que eu chamei de x aqui, vale 2 centímetros, né, por exemplo. Bom, se é um triângulo equilátero, né, significa que os três lados são iguais, o perímetro P desse triângulo sempre vai ser dado por 3 vezes x, considerando que o lado do triângulo é x, né, pessoal? Muito bem. Se então você encontra um triângulo que tem outro valor que não é 2 aqui, ó, você vai ter outro valor para o perímetro e assim nós associamos aqui, ó, duas grandezas, que é o perímetro e o lado do triângulo, por meio de uma lei matemática que a gente chama de função. Essa lei foi o alvo do nosso estudo na aula anterior, né? Vamos continuar aplicando um pouco disso aqui, né? Agora, para a gente falar de noção de função agora por meio de conjuntos, né, pessoal? A gente precisa avançar nisso aí, melhorar fortalecer, na verdade, né, o nosso entendimento do que é função, né? Para isso, eu vou ensinar você aqui a associar um conjunto com o outro. E nessa associação, você vai ver que tem uma função por trás disso. Olha esse exemplo. Dado dois conjuntos A e B, vamos associar cada elemento de A seu triplo, ó, tá? Em B. Então, essa associação só vale se a gente tiver o triplo aqui, ó. Esse é o conjunto A e esse é o conjunto B. Vamos fazer essa ligação obedecendo essa regra. Cada elemento de A tem que ser associado a seu triplo em B. Essa associação só vale se o elemento que eu apontar em A tiver um triplo dele lá em B. Ok, pessoal? Então vamos começar. O menos 3. Qual que é o triplo de menos 3? Não é fácil? Aqui, ó, menos 9. Né? O triplo de menos 3 é menos 9. O menos 1? Olha aqui, o menos 1. Qual que é o triplo de menos 1? Não seria o menos 3? O triplo de menos 1 seria o menos 3, está aqui. Né? Qual que seria o triplo de 0? 0 vezes 3 é 0, então está aqui. Fácil fazer essa ligação, né? Qual que é o triplo de 1? O triplo de 1 é 3. Qual que é o triplo de 2? 2 vezes 3 é 6. Olha, observa que no conjunto no conjunto B, teve alguns elementos que não foram associados com algum elemento do conjunto A. Olha que o 1, por exemplo, também não foi associado. Você concorda? Muito bem. Isso faz parte. Lá na frente você vai ver que o conjunto A ele recebe um nome, né? O conjunto B recebe um outro nome específico, ok? E esses que foram ligados aqui, ó, eles vão receber, é um outro conjunto que surgirá desses dois. É onde nós vamos estudar, né, domínio, imagem e contradomínio. Nós vamos ver isso numa aula mais posterior, ok? Muito bem. Os x são elementos do conjunto A. Então, toda vez que eu falar de x, eu estou falando de elementos que pertencem ao conjunto A.
Então, fica fácil preencher essa tabela aqui depois que você tem em mente a lei, tá? A lei da função. Qual que é a lei da função nesse exemplo, pessoal? Qual que é a lei da função nesse exemplo? A lei da função não é que o elemento A de a seu triplo em B, ou seja, teria que ser multiplicado por 3 para você encontrá-lo lá em B. Cada elemento y seria igual, então, a 3 vezes o x. A 3 vezes o x. Muito bem. Se eu estou falando de menos 3, então seria y igual a 3 vezes o menos 3, que seria menos 9. Se eu estou falando que o x aqui, ó, aqui não são os elementos x, esses elementos aqui de a gente chama eles de x. Cada elemento A é um elemento x. Então, aqui nós temos 3 vezes, o próximo lá que é o menos 1, 3 vezes menos 1, eu obtenho quanto? Eu obtenho menos 3. O próximo que é 0, então vai ficar 3 vezes 0, e 3 vezes 0 é 0. Então aqui, eu esqueci de colocar aqui o menos 1, o 0, né? E assim por diante. Por exemplo, qual que é o próximo lá? 1. 1. Então quer dizer que x vale 1. Então, obedecendo a lei da função, eu obtenho 3 vezes 1. Então, eu vou obter um y igual a 3. O último lá, o 2. Né? O 2. Então, o x aqui vale 2. Então, obedecendo a lei da função, eu obtenho y igual a 3 vezes 2, que vai ser 6. Por isso, eu liguei o 2 ao 6. Muito bem, essa é uma noção de função por meio de conjuntos, né? Nós vamos precisar muito disso aí, né, pessoal? Note que todos os elementos de A, pessoal, tem correspondente em B. Então, para essa função valer, todos os elementos de A, eles têm que ter, todos os elementos de A têm correspondentes, abreviar aqui, correspondentes em B, tá? Então, isso aqui tem que acontecer para que seja uma função. Todos os elementos de A têm que ter correspondente em B. Cada elemento... Então, existe uma segunda condição aqui. Cada elemento de A corresponde... Vou completar a frase. Corresponde a um único elemento, vamos abreviar aqui, de B, pessoal. Ok? Então, para ser função, todos os elementos de A têm que corresponder, tem que ter um correspondente, aliás, em B. Todos os elementos de A têm que ter um correspondente em B. E cada elemento de A corresponde a um único elemento de B. São condições para que seja função. Então, nesse caso, nós temos uma função de A em B, expressa pela forma y igual a 3x, que é a nossa fórmula para essa situação que foi descrita aqui, ok? Muito bem. Então, com esse exemplo, a gente consegue trabalhar, então, até a definição e notação de função. Vamos falar da definição de função. Dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma função de A em B é uma regra, então, olha só, dados dois conjuntos não vazios A e B, tá? São dois conjuntos onde você vai relacionar os elementos de A com B. Uma função de A em B é uma regra que indica como associar
cada elemento de x pertencente a há um único elemento de y pertencentes a B, certo? Então, olha só, cada elemento de A terá apenas um único correspondente em B, tá certo? Muito bem. E qual que é a notação que a gente utiliza para isso, né? Olha só, F, dois pontinhos, A, essa setinha aqui em B. Ou você pode, isso aqui também pode ser representado assim, ó. A, setinha B, com um Fzinho aqui. Como que a gente lê isso, né? A gente lê assim, F é uma função de A em B. F é uma função de A em B. Ou A função B, que é a mesma coisa de dizer que F é uma função de A em B, pessoal. Tá? Significa o seguinte, que a função F transforma o x de A, o que é o x? É o elemento que está lá dentro do conjunto A, em y de B. O que é o y? É um elemento que está lá dentro do conjunto B, que já foi transformado pela função e agora é um elemento de B. Ou seja, F transforma x em y. Nós escrevemos isso assim, ó, que y é igual a uma função de x, ok? Bom, para você ter mais elucidação, é como se fosse assim, ó, pessoal. Você tem aqui um conjunto A, ok? Conjunto A. E aqui você tem um conjunto B. Certo? Os elementos desse conjunto A aqui, eu vou representar os elementos por esse ponto aqui. A gente chama esses elementos de x. E quando o x é submetido a uma função, ou seja, a uma regra, tá? Que é previamente dada, que é a função, você então faz com que esse elemento de x seja transformado num elemento y, e esse y faz parte de um conjunto B aqui. É onde que nós dizemos que a função transformou o elemento de A em um elemento de B, ou transformou x em y. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos fazer um exemplo aqui mais, né, para você ter mais ainda um pouco dessa elucidação aí. Vamos lá. Se eu te der um diagrama assim, ó, eu te dou um diagrama aqui assim, ó, vou te dar um conjunto A aqui, tá aqui o conjunto A, tá? Dentro desse conjunto A, eu vou colocar os seguintes elementos, ó, colocar o menos 2, o menos 1, o 0, o 2 e o 3. Vou colocar esses elementos aqui, ok? Muito bem. E vou abrir um outro conjunto aqui, que é o conjunto B. É o conjunto B. Tá? Vou desenhar ele maiorzinho aqui. Aqui no conjunto B, nós temos os seguintes elementos aqui em B. Ó. Menos 1, 0, 3, 8. Tá, só esse está ok. E eu vou fazer a seguinte ligação aqui. Eu vou ligar aqui, essa ligação aqui que eu vou fazer, e vai ser obedecendo uma função, ou seja, uma lei matemática, tá ok? Eu vou ligar aqui, por exemplo, o menos 1 no 0. Vou ligar o menos 2 no 3, o menos 2 no 3. Vou ligar o 0 no menos 1. E vou ligar o 2 no 3 também, ó, o 2 no 3 também, ó. Ó, o 2, o menos 2 e o 2 estão ligados, estão se correspondendo com o 3. E vou ligar o 3 no 8. Aqui, no 8, ok? Muito bem. Aí eu pergunto para você, então, olha para essas ligações, para essas correspondências e me diga, qual seria a lei dessa função? Qual que seria a lei dessa função que me deu a base para eu fazer essas ligações? Qual que seria a lei dessa função? Vamos começar por um simples aqui, ó. Se o 2
está sendo ligado no 3, olha só, você já descobre a lei da função. Que cada elemento de x, eu elevo ao quadrado e subtraio 1 para dar o correspondente. Vamos ver se essa lei está funcionando? Olha só, eu estou dizendo que essa lei é igual x, que são os x são os elementos de A, ok? Cada elemento de A eu vou elevar ao quadrado e vou subtrair 1. Vamos ver se essa lei está funcionando mesmo? Vamos fazer o seguinte, então. Olha lá. Y é igual a x. Vamos ver qual que é o primeiro x que eu tenho aqui. Menos 2. Menos 2 ao quadrado menos 1. Quanto que vai dar isso? Menos 2 ao quadrado não é 4? Então eu vou ter 4 menos 1. E 4 menos 1 é igual a 3. Então, por isso que o menos 2 está correspondendo com 3. Agora, vamos fazer com o menos 1. Y é igual a menos 1 ao quadrado. Menos 1. Estou obedecendo essa lei aqui, ó. Você observa que no lugar do x, eu coloco os elementos de A. Então, quanto que vai dar isso, pessoal? Menos 1 ao quadrado é 1. E 1 eu vou subtrair pela lei aqui por menos 1. A lei foi dada, eu só estou obedecendo. E 1 menos 1 é 0. Por isso o menos 1 foi ligado ao 0. Ou seja, a correspondência do menos 1 é com 0. Vamos pegar aqui o 3 logo. Vou fazer a última vez aqui. Ó. 3 ao quadrado menos 1. Eu estou substituindo o x por 3. O restante da função continuou, o 2 aqui, o quadrado aqui, o menos 1 aqui, ok? Então, 3 ao quadrado, 9, menos 1, eu obtenho 8. Daí, o correspondente do 3 ser o 8. Ok, pessoal? Então, com isso, eu vou encerrando essa aula por aqui. Peço a você, mais uma vez, que não esquece do seu joinha. Manda para nós aqui o seu like. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em te responder. Até mais, pessoal. Até a próxima.